E aí, galera, vamos continuar agora a nossa aula de timers de microcontroladores. Na aula passada eu falei um pouquinho de forma geral, num contexto mais genérico, com relação aos timers, e agora eu vou começar a falar para vocês com relação aos temporizadores e aos timers do microcontrolador AVR. Vocês vão ver aí no documento que eu já deixei compartilhado, que é a aula 8, e aqui eu tenho dois assuntos diferentes, que é a parte de temporizadores e a parte de PWM, mas as duas são interligadas. Como eu comentei na aula anterior, eu não vou apresentar aqui todos os modos de funcionamento do timer, até porque são vários modos, mas eu vou mostrar um modo básico que funciona para qualquer microcontrolador, para qualquer plataforma. Mais para frente a gente pode até comentar um pouquinho, posso fazer alguns vídeos relacionados a isso, mas eu preciso que vocês entendam muito bem essa aula aqui da parte básica dos timers, para que depois, para esses outros modos, vocês consigam entender bem também, ok? Então eu já expliquei para vocês como que funciona um timer. Então nós temos uma entrada de clock aqui, que essa entrada é a entrada geral do microcontrolador, então pode ser o oscilador interno, pode ser um oscilador externo. No caso do Arduino, é um cristal de 16 MHz, que é o que nós vamos utilizar aqui. No caso de um relógio de parede, vamos fazer uma analogia rápida, é uma entrada de 1 segundo, aí, por exemplo. Essa entrada passa por um divisor de frequência, e esse divisor de frequência, que pode ser de 1 para 1, de 1 para 2, de 1 para 4, enfim, você tem várias configurações que vai fazer o incremento de um registrador do timer. Então nós temos ali uma área onde é feita uma contagem. E essa contagem ela tem um limite. Esse limite ele é dado pelo número de bits do timer. No caso do AVR nós temos 3 timers, então 2 deles funcionam com 8 bits, ou seja, uma contagem de 0 até 255, gerando o overflow aí no pulso depois do 255, dando um total de 256 pulsos, ok? E temos um timer, que é o timer 1, que é de 16 bits. Ou seja, ele não é o dobro, ele é o dobro em relação ao tamanho de bits do timer. Mas se você pensar de forma binária, cada bit que eu aumento, eu dobro o valor. Então 16 bits dá um total aí de 65.536 contagens. É um número muito maior, tá ok? Então esse timer aqui ele tem a capacidade de contar até um tempo maior do que os outros dois, beleza? E aí quando esse registrador chega no limite, ele gera um transbordamento, um sinal de transbordamento que nós chamamos de overflow, gerando uma interrupção para a CPU, tá ok? Então ele é um periférico totalmente separado da CPU, ele funciona de forma independente, mas avisa a CPU quando ocorre um overflow, certo? Então a gente consegue controlar o tempo dessa forma. Então, como eu já tinha citado aí para vocês com relação ao prescaler, vamos direto à parte dos cálculos. Considerando o ciclo de máquina agora do AVR que nós estamos trabalhando, que tem um oscilador de 16 MHz, nós temos um total de tempo para um timer com prescaler unitário de 16 microsegundos. O que isso significa? Eu tenho um prescaler de 1 para 1, então a cada ciclo de máquina eu incremento uma vez o meu timer. Quando ele chegar no final e gerar o overflow, deu um total de 16 microsegundos. Mas afinal, qual que é o ciclo de máquina do AVR que nós estamos trabalhando? Muito simples. Nós sabemos que a frequência é de 16 MHz. É só fazer 1 dividido por 16 MB. O que dá para a gente aqui, se a gente andar uma casinha para gerar já em nanosegundos, 62,5 nanosegundos. Tá ok? Cada incremento do timer está sendo em 62,5 nanosegundos. Vamos fazer um outro exemplo aqui embaixo. Estou com o mesmo oscilador, não mudei. Estou utilizando o mesmo timer de 8 bits, só que eu coloquei um prescaler aqui de 1024. Ou seja, a cada 1024 pulsos de clock, eu incremento uma unidade do timer. Quanto tempo vai demorar para o timer chegar em 255 mais 1?
16,4 milissegundos aproximadamente. Olha a diferença. É o mesmo registrador, é o mesmo timer, só que eu mudei aqui o prescaler, o divisor de frequência dele, tá certo? Próximo exemplo, agora com um timer de 16 bits. O cálculo é o mesmo, né? Não muda. E eu quero saber qual que é o tempo máximo dele, considerando um prescaler de 1024 também. Só que agora o timer ele conta até 65.535 e gera o overflow com um pulso a mais, ou seja, 65.536 pulsos. Isso vai dar um total de 4,19 segundos. Pessoal, olha a diferença. Enquanto um timer de 8 bits consegue fazer uma contagem máxima com esse prescaler de 16,4 milissegundos, um timer de 16 bits, com o mesmo prescaler e a mesma frequência, consegue um tempo de 4,19 segundos. Ah, mas e se eu precisar de um tempo maior do que isso? Aí nós vamos trabalhar no software, fazer alguns algoritmos no programa para conseguir tempos maiores. Mas no timer em si, esse é o tempo máximo, tudo bem? E como eu comentei na aula anterior também, nós podemos, dentro desse tempo aqui, fazer uma contagem do valor que a gente quiser. Então, se eu quiser um timer de 1 segundo, por exemplo, eu consigo. Se eu quiser um timer de 50 milissegundos, eu consigo também. Para isso, eu manipulei um pouquinho aquela primeira equação, fazendo com que uma das variáveis seja o tempo que nós queremos. E aí fica fácil. Por quê? A gente começa a contagem com outro valor. Em vez de eu fazer a contagem de 0 até esse valor aqui, gerando 65.536 pulsos, eu começo essa contagem em 1.000, em 10.000, em 20.000. Aí ele vai gerar o overflow do mesmo jeito, só que vai demorar menos tempo. Aqui eu coloquei um exemplo com um timer de 8 bits, ó. Então é no máximo 256, e eu quero um tempo de 10 milissegundos. Eu sei que é possível 10 milissegundos, porque o tempo máximo é de 16. Então, de 0 até 16 milissegundos eu consigo qualquer valor. Acima de 16 milissegundos é impossível, nesse timer aqui, certo? Então eu coloquei 10 milissegundos como tempo desejado, sempre utilizando as unidades aqui em segundos, fica mais fácil para a gente manipular a equação. E aqui ele fala que o valor que eu devo carregar no timer é de 99. Ou seja, se eu começo a contagem em 99, quando ele estoura lá em 256, quando ele gera o overflow, demorou um tempo aí de 10 milissegundos. Beleza? Espero que isso aqui tenha ficado claro. Pessoal, veja que, apesar de eu ter colocado essas equações, isso aqui é meio lógico, né? Você sabe que o timer incrementa, sabe que tem o prescaler, então isso aqui você não precisa decorar. Uma vez que você aprendeu a utilizar o timer, aprendeu o conceito de registradores e tudo mais, isso aqui é meio que natural, certo? Mas isso vem com o tempo, conforme vocês vão praticando. E aí vem a questão do timer dentro do AVR, como que ele funciona. Esse aqui é o diagrama de blocos reduzido, ele tem algumas partes aqui para baixo, mas equivale aos outros modos de funcionamento que eu não vou mostrar agora para vocês. E ele tem basicamente aí 3 áreas, 3 blocos. O primeiro bloco é onde eu seleciono qual que é a fonte de clock desse timer. Então eu tenho tanto osciladores que eu posso utilizar, oscilador interno, oscilador externo, tanto faz, quanto eu posso utilizar aqui, isso aqui é um multiplexador, eu posso também utilizar como fonte um pino do microcontrolador. Quando eu utilizo um pino do microcontrolador como fonte de clock, eu transformo esse timer num contador. Por isso que o nome do periférico é T/C ou timer/counter. Ele pode ser um contador de eventos também. Ou seja, eu posso colocar um botão nesse pino, cada vez que eu aperto o botão ele incrementa o timer. Dessa forma, o tempo de incremento ele vai ser assíncrono, ok? E vai demorar, e não vai ter um tempo fixo de contagem de estouro de timer. Ele simplesmente vai ser com relação ao número de eventos que ocorre nesse pino aqui.
Tá? Você pode colocar um sensor, por exemplo, para fazer uma contagem de número de peças, enfim, tem uma infinidade aí de exemplos. Depois que a gente escolhe qual que é o oscilador que a gente vai trabalhar, ou o pino, nós temos aqui o divisor de frequência, que é logo na saída desse multiplexador, que é o que vai dividir a frequência dessa entrada aqui. O próximo bloco, ele é o bloco de controle do timer. Ou seja, eu posso definir aqui como que o timer vai trabalhar. Eu tenho vários modos de trabalho. O mais básico é o do overflow, que é o que a gente comentou. Ele também tem uma parte aqui embaixo, por isso que ele tem esse bottom aí, o top, de comparação. Então, existe um periférico que é vinculado ao timer chamado de Output Compare. E a gente consegue usar o timer, por exemplo, para gerar PWM de forma automática, tá certo? Mas isso vai ficar para uma outra aula. Então, aqui que eu configuro o timer para trabalhar de forma básica, como overflow, por exemplo. E aqui eu tenho aquele registrador, que a gente pode fazer uma analogia com aquele tanque de água que eu mostrei na aula anterior, que é onde faz a contagem do timer. Então, aqui que eu tenho os 8 bits ou 16 bits, dependendo do timer, e aqui que ele vai incrementando até chegar no valor final. E todos eles são ligados aí ao barramento de dados do microcontrolador, aqueles 8 bits de dados do microcontrolador, tá bom? E a gente tem que tomar cuidado sempre em usar o nome correto. Então, esse TCNT e o valor e o número do timer que a gente está trabalhando, timer 0, timer 1 ou timer 2. Outros microcontroladores podem ter uma quantidade de timer maior também. Aqui nós temos 3, mas outros AVRs mais complexos podem ter 4, 5, 6 timers aí sem problema nenhum. Descendo um pouquinho mais, eu vou mostrar para vocês alguns registradores. Não todos, obviamente. Isso aqui também está lá no datasheet, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui, fica uma forma um pouquinho mais fácil para vocês. A configuração do timer em si, ela tem vários registradores. Então, os principais, né, de controle são esses que eu vou mostrar para vocês. Mas, por exemplo, tanto o registrador de controle A, que é esse TCCR, número do timer A, tanto esses OC, que é de Output Compare do timer, que a gente, do timer em questão A e B, eles são de controle aí da parte de comparação, tal, a gente não vai usar. O que a gente vai usar mais aqui é o TCCRNB, tá ok? O registrador de contagem, que é o TCNT e o timer que a gente quer, e os registradores de interrupções, que é o timer mask e o timer flag, tá bom? Então, como que ele funciona? Bom, o primeiro que a gente vai usar é o TCCRB. Esse N vem do timer. Basicamente, esse registrador aqui, de uma forma resumida, ele vai controlar o prescaler. Olha aqui essa tabelinha que eu coloquei embaixo, que eu simplesmente copiei e colei do datasheet. Eu tenho qual que é o prescaler que nós vamos trabalhar. Se eu colocar nesses 3 bits do registrador, né, os 3 bits menos significativos, tudo 0, nosso timer está parado. Se eu colocar 1 apenas no CS0, significa que eu não tenho prescaler, é uma contagem de 1 para 1. A cada ciclo de máquina é um incremento do timer. Se eu colocar 0, 1, 0, significa que eu tenho um prescaler de 8. 8 é a cada 8 pulsos, um incremento do timer. E assim até 1024. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 variações de prescaler. E aqui embaixo, se eu colocar esses dois valores, eu estou falando que a minha fonte de entrada é o pino do microcontrolador. Seja ele na borda de descida ou então na borda de subida, transformando o timer em um contador, tá certo? Então, basicamente, esse registrador nós vamos utilizar para essa configuração. Uma coisa importante, né, antes que eu esqueça, ainda bem que eu coloquei essa observação, essa tabela ela serve para o timer 0. O timer 1 e o timer 2 vão ter uma tabela um pouquinho diferente, vai ter prescaler e tal, mas os valores de configuração eles podem mudar. Então, sempre que você for trabalhar com outro timer, presta atenção nessa tabela, abre o datasheet e olha essa tabelinha aqui, tá ok? Próximo registrador, não tem muito segredo, é o registrador de contagem.
Ele que vai fazer a contagem de 0 até tudo 1 e vai gerar o overflow quando ele zerar, né? Quando ele tiver tudo 1 e incrementar mais uma unidade. Próximo registrador é o timer mask, que é onde nós habilitamos ou desabilitamos a interrupção do timer. Nota que eu só tenho 3 bits nesse registrador. O primeiro bit é o que nós vamos trabalhar, que é a habilitação da interrupção de overflow, que é onde o timer gera a flag com o overflow. Nesses outros 2 bits aqui, nós habilitamos as interrupções daquele outro periférico, output compare, onde ele vai gerar uma interrupção caso a comparação dê igual a um valor que a gente colocar lá no programa. Nós não vamos trabalhar com elas por enquanto, apenas com essa primeira aqui. E por fim, o registrador de flags, ou seja, aqui eu habilito a interrupção em T0 e enable, interrupt enable. Aqui é o flag daquela interrupção. Quando ocorrer um overflow, esse bit que vai para 1. Se você fizer um teste no programa e ele for para 1, significa que o timer chegou ao fim dele. E a mesma coisa para as interrupções de comparação, tá ok? Basicamente é isso, pessoal. São esses 3 registradores que nós vamos usar. Na verdade, o de flag, como nós vamos trabalhar com interrupções, a gente vai acabar pulando um pouco esse daqui, mas nada impede vocês de usar. E eu vou mostrar para vocês aí uns 3 ou 4 exemplos, onde eu configuro os timers de maneiras diferentes, sempre gerando interrupções. Mas para isso eu vou deixar para a próxima aula, até para não prolongar muito esse vídeo. Não percam a próxima videoaula. Até mais!